Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, pessoal do Australian Lifestyles! Estamos de volta mais uma vez para falar sobre o estilo de vida australiano que todos nós adoramos, né, Vini? Tô falando alguma mentira? Nenhuma mentira, Thiago. E para confirmar isso, a gente tem aqui hoje a Amanda Zibers. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde o pessoal estiver. Muito obrigada pelo convite e estou aqui para testar que realmente o Australian Lifestyle é algo incrível. E você pode estar em qualquer lugar da Austrália, né? Hoje, por exemplo, aqui no programa, eu estou na Gold Coast, a Amanda está lá em Sydney e o Vini, para variar, Western Australia, because the West is the best. E ó, já começou aqui o tempo bom, hein, Thiago? Estamos entrando numa fase incrível do ano. É isso, né? Primavera bombando. Aqui na Gold também já esquentou bastante, cara. Acabou o frio. O que, para falar a verdade, para mim não é tão positivo. Eu gosto de um friozinho, cara. Principalmente à noite, assim, dá uma refrescada, né? Mas daqui para frente é isso. Céu azul, sol bombando. E por aí em Sydney também, né, Amanda? Como é que tá o clima por aí? Olha, hoje a gente está o quê? Com uma máxima de uns 23, 24 já, tá maravilhoso. Eu já estou sentada esperando o verão chegar e ele está vindo. E Amanda, mas você não veio direto para a Austrália, né? Assim, sua primeira experiência de estudar fora foi em outro lugar, né? Você foi para Irlanda, estudou inglês, né? Como é que você acabou vindo para a Austrália depois dessa experiência na Irlanda? Então, essa história é muito maluca, na verdade. Eu comecei a namorar e o meu namorado, na época, hoje meu marido, chegou para mim depois de um ano de namoro e falou: Ó, o negócio é o seguinte, quando eu me formar na faculdade, eu já tenho tudo pronto para eu ir morar na Irlanda, ficar lá fazendo 6 a 12 meses de inglês. E o que que tu acha dessa história? Eu falei: gente, mas eu sou nova. Na época eu era atleta ainda, né? Eu jogava handebol no Brasil, fui atleta há muitos anos. Eu falei: gente, eu vou largar tudo para estudar inglês fora. Falei: cara, eu preciso pensar no meu futuro. Quer saber? Eu vou. Nos organizamos depois de um tempo, fomos para a Irlanda, fizemos o que na época, isso vai entregar a minha idade, eu acho. Na época era o programa Sanduíche, que você estudava de 6 a 9 meses, mas você ganhava 12 de visto. Então, fui para Irlanda, morei em Dublin, foi uma época incrível. Eu adorei, na verdade. A única coisa que me pegava muito era a questão do clima. Eu, como uma boa gaúcha, passei frio a vida inteira, né? E eu estava procurando verão, queria calor. Então, voltamos da Irlanda depois de um ano, achando que ia revolucionar o mundo, ia virar, né, CEO da minha própria empresa, porque agora eu falava inglês. E eu vi que não era só isso que me faltava, não era só a questão do inglês, mas era muito mais essa questão de experiência mesmo internacional e essa vivência do estar fora, né? Voltamos para o Brasil, terminei minha faculdade, o meu marido terminou, fez um mestrado, e a gente já estava inserido no mercado de trabalho. Eu sou relações públicas, ele é da área de TI, é uma outra área completamente diferente, fintech, na verdade, finanças e TI e uma área completamente diferente. E eu comecei a trabalhar na universidade no Brasil, né? Trabalhei na universidade um tempo, trabalhava muito na área de relações internacionais e tudo mais, até que um dia ele chegou para mim e falou: Amanda, quero fazer outro mestrado. Eu falei: gente, mas já não deu de estudar? Dele: não, mas o pior tu não sabe, eu quero fazer um mestrado fora. Deu fora onde, meu Deus? Em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Pernambuco? Onde é que você quer fazer um mestrado fora onde? Ele: não, então, eu estava pesquisando umas universidades e vi que a Austrália é pioneira em várias coisas, questão do Wi-Fi, várias vacinas, Google Maps, blá, blá, blá. E eu acho que seria um lugar legal para eu estudar. E eu: gente, Austrália, isso de comer, onde é que fica? Aí foi aquela história toda longe pra caramba, tal e tal, o que que a gente vai fazer? E a gente pesquisou e realmente, né, a Austrália é pioneira em várias coisas na área de pesquisa, né? Então eu falei: gente, ou é agora ou não é nunca. Então vamos. Ele foi aceito numa faculdade aqui, fez o IELTS na época, né, que ainda precisava, mas como a gente já tinha morado fora, era tranquilo. Fez o IELTS, mandou toda a documentação dele dos estudos anteriores, do mestrado que ele já tinha feito, faculdade e tal, e foi aceito. Isso tudo, a gente já estava com casamento marcado, casa comprada, tudo lindo, maravilhoso.
Falei, meu Deus, vou fazer minhas malas de novo, vou me tocar para o outro lado do mundo. Mas o nosso plano era vir para 2 anos. E pronto. Chegamos aqui, e aquela velha história, né, do estudante internacional. Eu vou para 6 meses de inglês e vou ver o que faço. Então, já estou fazendo aí 11 anos de Austrália, Vini. Nossa Nossa, e senhora. passa rápido, né? E passa rápido. Mas foi basicamente essa minha história. Assim, morei na Irlanda, o que me abriu muitas portas, o que me picou com o bichinho do intercâmbio, que a gente fala, né? E sempre me deixou com essa vontade de morar fora de novo, porque uma vez que tu experiencia isso de uma maneira tão enriquecedora, como foi a minha primeira vez, eu acho que tu sempre fica na curiosidade do, mas e se eu for de novo, né? Ou e se eu for para outro lugar? E se eu for aprofundar os meus estudos? E se eu for me especializar? E acabou que a gente veio parar nessa Austrália, nesse mundão lindo que é aqui onde a gente vive. E como é que você foi parar nessa indústria, né? Trabalhar para escolas e trabalhar com intercambistas? No Brasil, eu trabalhei em universidade, né? E lá eu tinha muito acesso ao setor de relações internacionais. Trabalhava na área de marketing, né? Por causa da minha profissão, né? Da minha graduação como relações públicas, mas tinha muito acesso a essa galera que queria fazer o quê? Um semestre fora e voltar para o Brasil. Então eu pensei, gente, eu já morei fora, eu tenho acesso a esse pessoal, eu queria ajudar essa galera. E com essa história toda de virmos para a Austrália, acabou que eu pensei, não, mas só um pouquinho, deixa eu entrar nessa indústria, que era algo que eu já pensava lá no Brasil em fazer. Existiu uma vaga em uma escola aqui de Sydney. Na época era só para cuidar dos estudantes brasileiros em Sydney, tinha que falar português. Eu me candidatei para essa vaga e acabou que eu fui aceita, né? Uma instituição que eu tenho muito carinho, que eu fiquei quase 9 anos nessa instituição e trabalhei com eles. Comecei lá do início, eu fazia matrículas dos estudantes brasileiros, eu fazia atendimento aos estudantes brasileiros e ajudava então as agências de intercâmbio na cidade de Sydney. Aos pouquinhos fui evoluindo, virei coordenadora de toda a Latinoamérica em Sydney, depois de Sydney, Brisbane, Melbourne, Melbourne, Adelaide, Adelaide, Perth. Então, assim, cresci bastante, me tornei diretora regional dessa instituição, e aí trabalhando com todos os mercados, e não só mais também para cursos de inglês, mas também para os cursos técnicos que a gente oferece aqui na Austrália, né? Então, essa foi a minha trajetória, assim. Primeiro, eu trabalhei para o governo do estado, e depois de um ano trabalhando para o governo do estado, eu consegui trabalhar, então, nessa escola que tem aqui em Sydney. Que legal. Nossa, bela trajetória, hein, meu? Agora você ficou expert no assunto. Olha, É, eu gosto de falar que eu estou aprendendo todo dia um pouquinho. então vamos lá, olha, você veio para a Austrália, né, como dependente do seu marido, que viria fazer um mestrado. Imagino que depois vocês tenham aplicado para aquele visto de trabalho pós-estudos, né, que é a subclasse 485, né? Exatamente. Nesse meio tempo, você, como profissional de relações públicas, conseguiu um trabalho no governo. Olha que interessante, né? Que eles têm abertura aí, né? Mesmo no governo, você tem posições para estrangeiros, isso é muito legal. A gente tem visto isso acontecer também aqui em diferentes lugares. É, Começou a trabalhar numa escola, foi evoluindo, né? Foi sendo promovida, e hoje, enfim, atua na ECA, né? Education Center of Australia. E conta um pouco mais também sobre o grupo que você está trabalhando, quais os cursos que vocês oferecem, porque acho que isso é muito interessante, né, Amanda? Essa possibilidade que a Austrália oferece de você vir estudar inglês, eventualmente fazer um curso tecnólogo que seja numa área relacionada à sua formação no Brasil, se qualificar para eventualmente progredir na sua carreira. Saí da escola que eu trabalhava antes, que era uma escola de cursos de inglês e cursos técnicos, justamente porque eu queria entender um pouco mais desse mundo do higher education, né? Então, assim, estudantes que queriam vir para a Austrália para fazer um curso de bacharelado, de mestrado, que foi o meu caminho, que foi assim que eu consegui me tornar cidadã australiana, né? E eu pensei, gente, se eu conseguir fazer isso, eu também consigo auxiliar outras pessoas a estarem fazendo a mesma coisa, né? Estarem seguindo pelo mesmo caminho. Então, estou na ICA faz agora quase um ano, e a ICA é um grupo completo, né? A ICA ela vai desde os cursos de inglês
passando aí pelos cursos técnicos, passando também pelos cursos de especialização, que são os graduate diplomas, que a gente chama, e depois indo aí, então, para todos os cursos de bacharelado, mestrado e o queridinho do momento na Austrália, que é o mestrado em pesquisa, que a gente sabe que é o único curso que permite os estudantes a trabalhar em tempo integral, né? Muita gente me fala, não, mas só um pouquinho, para tudo. Que país no mundo que permite que um estudante possa trabalhar tempo integral? Falo, gente, na Austrália pode, mas depende do tipo de curso que você vai fazer, né? Então, para o brasileiro, está aumentando muito, Vini, essa busca por fazer higher education na Austrália, justamente porque antes era um pouquinho de tabu. Era aquela coisa, meu Deus, vai ser uma fortuna, vou ter que pagar um rim para conseguir ir para a Austrália fazer um curso de higher education. E não. Hoje existem instituições as quais, se a gente fizer o breakdown de um pagamento aí, o estudante vai estar pagando um curso de inglês ao mesmo valor que ele vai estar pagando um mestrado, né? Um bacharelado na Austrália. Então, isso é muito Algumas bacana do. diferenças importantes, né, Amanda? Então, assim, se o estudante vier como você, acompanhado do seu cônjuge, né, se estiver fazendo mestrado, o cônjuge pode trabalhar período integral, né? Então, tem vantagens bastante relevantes. Inclusive, essa mesma que eu acabei de mencionar, que é o visto de trabalho pós-estudos, né? Depois de 2 anos Uhum, estudando, desde que você tenha menos de 36 anos, você pode aplicar se o seu mestrado for um mestrado by coursework. E o que você uhum. falou, mestrado por pesquisa, o limite de idade para aplicar para esse visto de trabalho pós-estudos, ele é bem maior, facilitando a vida de muita gente. Exatamente, exatamente. Então, esse foi o meu caminho, né? Fizemos o mestrado, então meu marido fez o mestrado, pegamos o 485. No período do 485, a gente já podia estar aplicando aí para um skill visa, né? Mas acabou que a empresa dele quis sponsorar ele para conseguir ficar com o profissional por mais tempo. Mas, voltando na questão dos cursos, é literalmente isso, Vini, é um grupo completo. Então, o estudante ele consegue vir desde o início aqui para fazer o seu inglês, com um foco um pouco mais acadêmico, com a possibilidade de o que que eu vou fazer depois. Porque o nosso curso de inglês aqui na ICA, ele está sempre dentro de uma universidade. Então, como a gente tem várias universidades e faculdades privadas, que isso era uma coisa que eu também não sabia antes de vir para a Austrália. Eu não entendia muito essa questão do, não, só um pouquinho. Como que você pode estudar numa universidade pública na Austrália? Pública não é só para australiano? Não, é para estudante internacional também. Claro que a gente vai pagar para estar estudando, né? Não é que nem no Brasil, que você faz um vestibular numa universidade pública e você não tem custo, você continua tendo custo aqui, sim, mas você pode estar optando por faculdades privadas ou por universidades públicas, né? Então, o grupo da ICA hoje é um guarda-chuva imenso, né? De várias universidades públicas e de várias faculdades privadas. E aí a gente tem todas as áreas, né, Vini? Tem administração, tem área da saúde, tem área de teaching, que é muito importante aqui na Austrália também, é uma área em alta demanda, como o Migration Agent sabe muito bem disso, né, Aham. Vini? Então, a gente tem duas universidades que oferecem cursos na área de teaching também. A área da saúde já comentei, mas gerenciamento de projetos. Então, assim, computer science, cybersecurity, enfim, data analysis, tudo que a gente puder imaginar, a gente consegue aí hoje estar ofertando para os estudantes. Amanda, certo. Só que eu queria saber sobre o seu marido, pô. Ele veio fazer um mestrado por aqui na área de TI, que é uma área super, né, acessada aqui na Austrália, e deve ter tido muitas oportunidades, né? Como é que foi a trajetória dele aqui na Austrália? Ó, vou dar uma ligadinha para ele pular aqui no nosso podcast para ele vir falar da história dele. Brincadeira. Bom, a educação na Austrália é bem diferente, né? Então, no início, ele sentiu um pouquinho essa diferença, porque o que que acontece? No Brasil, normalmente, a gente tem uma sala de aula aí com, sei lá, 30, 40 estudantes, o professor sabe o nome de todo mundo, é um engajamento todos os dias e tal, aquela coisa toda. Aqui, no início, ele sentiu um pouco da diferença, porque as aulas são divididas aqui na Austrália, né? A grande maioria das universidades tem a aula, que é a aula mesmo, conteúdo, e tem a aula, que é o auxílio da aula. Vamos lá, como assim, Amanda? O que que é isso? Então, a gente tem a lecture e a gente tem o tutorial, né? Então, na lecture, onde o professor, de fato, vai dar o conteúdo.
No tutorial é onde os estudantes vão para tirar dúvidas, para pedir auxílio de alguma matéria, de alguma coisa que eles não entenderam. Então, no início, para ele foi um pouquinho confuso se adaptar ao modelo e ao estilo de educação aqui na Austrália. Mas depois também do primeiro semestre ele já estava 100%. Ele começou trabalhando aqui, num restaurante brasileiro, logo que a gente chegou, e ele trabalhava algumas horinhas nesse restaurante e algumas horas para o governo do estado também. Por quê? Porque ele tinha o inglês fluente, eu tinha conseguido trabalhar lá, então ele conseguiu trabalhar junto comigo. Foi num projeto, do governo do estado, quando eles fizeram a troca do papelzinho, que era o ticket, para o cartão hoje, que é o Opal Card, que é o cartão do transporte. Então, foi exatamente nessa época. Eu ia nas faculdades, eu ia nos asilos, eu andei por toda a estação ferroviária de New South Wales, auxiliando as pessoas nessa transição. E ele também fez um pouco desse trabalho. Mas ele já tinha um background bem bacana na área de TI, finanças e tudo mais no Brasil. Trabalhava com SAP também no Brasil. Então, ele tinha um currículo muito bom. Quando ele formou, é muito engraçado, as pessoas falam, Amanda, que específico. Foram 37 dias pós-formado no mestrado que ele começou a trabalhar na área dele. Então, ele já estava trabalhando como Process Improvement Analyst aqui na Austrália, né? Ele trabalhava muito como gerente de projetos no Brasil, e isso é uma coisa engraçada, porque ele veio para cá e ele traduziu o currículo dele 100% para Project Manager. E algumas vagas não chamavam ele e falava, gente, mas isso aqui foi feito para mim. Só faltou escrever aqui meu nome nessa vaga, como é que não me chamaram? E a gente foi conversar com uma recrutadora e ela disse, fulano, a tua vaga não é de Project Management, é de ICT Business Analyst. Como assim? Ou seja, isso é uma coisa também que a gente tem que levar muito em consideração. A tradução literal nem sempre ela vai nos ajudar nesse sentido, né? Porque as vagas aqui têm uma nomenclatura um pouquinho diferente. Quando ele trocou isso, em 37 dias ele já tinha voltado para a área dele. Ficou Que nessa barato. empresa por uns 3 anos, se eu não me engano, 3 anos e meio. E hoje ele trabalha para uma das grandes empresas da Austrália, que é a Afterpay, que faz parte do Grupo Block. Então, ele trabalha para o Grupo Block, né? Então, ele vai para os Estados Unidos todos os anos, porque eles têm as conferências deles lá. Então, muito feliz, ele adora, ama o trabalho dele. É muito grato à Austrália também, pelas portas que se abriram. Mas acho que foi isso, Thiago, assim, um pouquinho do caminho dele. Bacana. E não, é uma trajetória super legal. As pessoas falam, nossa, que sorte. Eu falo, sorte. Gente, eu acordava 3 horas da manhã, esse menino estava sentado na sala fazendo assessment na faculdade. Foi sorte, não. É. Mas qual que é o tipo de suporte que a ICA fornece aí para os estudantes internacionais? Bom, dentro da ICA, seja nos cursos de inglês, nos cursos vocacionais ou nos cursos de educação superior, o estudante ele sempre vai ter o que a gente chama de Student Advisors, que nada mais é do que uma equipe que está lá para dar suporte para o estudante sobre qualquer assunto. Pode ser relacionado à escola, pode ser relacionado à vida pessoal deles, eles precisam de algum auxílio. Vou te dar um exemplo bem básico, Thiago. Quando eu comecei nessa indústria, eu tinha estudante que me ligava e falava, Amanda, eu ainda não tenho um smartphone, qual que é o horário do ferry para ir para mail? Você pode olhar aí para mim no computador? E os meninos ficavam comigo no telefone, e eu ajudava eles a ver o horário do transporte, por exemplo. Então, assim, desse básico do básico mesmo, claro que hoje em dia não precisaria mais olhar o horário do ônibus para o estudante, né? Mas é desde um auxílio básico até uma troca de cidade. Por exemplo, não me adaptei em Sydney, quero ir para um outro campus do grupo, não tem problema. A gente ajuda com todo esse translado, com toda essa alteração. O estudante está aqui, quer ir para outro lugar. Ou, Amanda, vim para fazer 10 meses de inglês, mas meu inglês já era mais ou menos ok. Já cheguei no meu nível de inglês. O que que eu faço agora que eu já tenho inglês avançado e ainda teria que estudar outros 4 meses de inglês? A gente senta com a equipe acadêmica, aí a gente chama a equipe acadêmica junto, refaz um planejamento estudantil do aluno junto com a agência de intercâmbio, monta uma nova estratégia para aquele estudante, né? Ou
ele vai ligar e vai falar, gente, estou precisando, sei lá, de acomodação, vocês conseguem me ajudar? A gente tem nossos parceiros e a gente consegue falar para eles. Uma coisa É isso. muito legal que a gente também oferece é a questão de currículo, porque antes eu estava brincando, né, a questão de posição, o nome e tudo mais, como é que funciona. Então, o grupo ICA desenvolveu, né, uma plataforma onde a gente auxilia os estudantes com o currículo, questão de descrição de vaga, as vagas que eles querem aplicar, como que eles têm que approach aquele tipo de vaga, como que faz uma cover letter, como não faz. Então, tudo isso também entra dentro desses workshops e horários extras que a gente faz aí de auxílio para o estudante. E demais, hein, Vini? É uma mãe esse grupo ICA. É. E essa mãe, Amanda, ela oferece que cursos? Se você pudesse destacar 5 programas que vocês oferecem, quais seriam? Vamos lá, entre os programas que a gente oferece, os 5, óbvio que eu vou falar do inglês, porque a gente acabou de falar aqui que é o principal de tudo, né? Então, dentro dos cursos, o inglês com toda certeza. A gente tem cursos na área de TI, contei aí toda a minha história, né? Desde cursos técnicos até cursos de mestrado na área de TI. Na área da saúde, a gente tem um bacharel em enfermagem, que, de novo, Vini, como Migration Agent, pode atestar aí, é um curso incrível para quem quer pegar residência e para quem é da área da saúde, além de mestrados também na área da saúde que a gente tem, e de novo, o queridinho, o mestrado em pesquisa, né, Vini, que abre aí as portas para a galera trabalhar full-time e depois aplicar para o 485 para quem já passou dos 35 anos. E esse mestrado em pesquisa, Amanda, tem alguma área em que vocês têm uma vocação mais forte ou ele é bem generalista? A pessoa pode fazer pesquisas nas mais diversas áreas? Ele é muito concorrido. Ele é tão concorrido que até fevereiro do ano que vem eu só tenho mais 2 vagas, para você ter ideia. E eu não estou nem brincando. É verdade. A maioria das pessoas que aplicam para esse curso, eles vão ser da área de STEM, né? Então vai ser finance, economia, área de TI e todas as áreas da saúde e as engenharias. Normalmente a galera vem destas áreas. Ah, Amanda, mas eu fiz administração, mas eu tenho muita experiência numa área XY. Nada impede do estudante ser aceito, de forma alguma. Porque o que acontece, Vini? Diferente de outras instituições, a ICA provê os tutores do mestrado de pesquisa. Então, o Ah, estudante não legal. precisa ir atrás dos orientadores, né? A Uhum. gente tem in-house os professores que vão estar auxiliando o estudante a desenvolver essa pesquisa. O curso ele é dividido em 2 etapas. Os primeiros 6 meses é literalmente para o estudante aprender a como desenvolver uma pesquisa. Lá no Brasil seria primeira aula, né? Pesquisa 101, normas É, ABNT, digamos assim. tá. Então, como que a gente desenvolve isso? Aí depois, obviamente, estrutura de trabalho e tudo mais, né? E quais que são as áreas de pesquisa. E o outro, 1 ano e meio, ele vai se encontrar com os professores de 15 em 15 dias, para daí sim estar vendo o progresso da pesquisa que ele está fazendo. Legal. E esse programa, ele é feito por qual das faculdades que vocês têm sob o guarda-chuva do grupo? Ele é uma faculdade privada, chama Helly e fica em Melbourne. Esse curso a gente Tá, oferece na cidade de Melbourne. tá, legal, Algum bacana. curso aqui na Gold Coast, Amanda? Olha, bem pertinho, tá? Em Brisbane, é um trenzinho só de 50 minutos já tá lá. Eu tô sabendo, eu Mas pego esse trem toda sexta-feira para dar uns tutorials lá, exatamente como você aí, falou. você tá vendo só? Mas sim, a gente tem campus em Brisbane, e em Brisbane a gente tem tanto faculdade privada quanto universidade pública, cursos técnicos, que daí também entra os nossos cursos de especialização, que são os nossos graduate diplomas, né? E os cursos de inglês, obviamente. Nossa, muito, muito bacana. Então a pessoa pode morar, se quiser, em diferentes partes da Austrália também e curtir estilos de vida distintos. Com toda certeza. Pode estar pulando aí Sydney, Brisbane, Melbourne e agora Adelaide também. Estou indo para lá, inclusive, essa Olha, semana, para a gente fazer a abertura, então, de mais uma universidade pública aí na cidade de Adelaide, junto com a Elsis também, que é a nossa escola de inglês. Então, olha. resumindo, Amanda, o que que é o Australian Lifestyle para você? Ai, Tiago, para mim, o Australian Lifestyle é.
é a segurança, é o respeito, é a diversidade, e eu acho que mais do que tudo, o Australian Lifestyle para mim é poder me reinventar. Acho que a Austrália te dá essa possibilidade de você ser quem você quiser. E como eu estava falando antes, essa questão de poder estar pegando o transporte, de estar podendo indo de um lugar para o outro tranquila, de estar podendo caminhar 2, 3 horas da manhã na rua, de ter a segurança de que é muito difícil que algo vá acontecer comigo naquela situação, eu acho que é o que me dá mais vontade de continuar minha jornada aí desses primeiros 11 anos de Austrália and counting. Não, excelente, cara, excelente. Acho que a Amanda resumiu bem o que, que é o Australian Lifestyle. Eu me identifico muito com várias partes aqui do programa de hoje. Obrigado pela entrevista, Amanda, foi demais. E espero te encontrar aí, você e seu marido, em algum momento, em algum lugar, né? Porque são muitos lugares, Vini. Pera aí, meu. O bom é que a Amanda é fácil de encontrar ela, né? Cada hora ela está num lugar, então assim, daqui a pouco ela está pertinho de você. Quando Eu vier aqui estava para aí ver, semana me avisa. passada, Thiago. Eu estava aí semana passada. Demais, hein? Passou por aqui. Passei pela Gold. Mas, gente, eu que agradeço. É sempre um prazer gigantesco para mim. Eu gosto muito de falar da minha trajetória, porque é isso que eu faço todos os dias, né? Eu ajudo pessoas a desenvolver, tirarem o sonho deles do papel e virem para a Austrália. Pô, obrigado, Amanda. Sem palavras, hein, meu? Excelente, Vini. Obrigado pelo programa de hoje. Obrigado a você que está aí nos assistindo mais uma vez. E a gente se vê por aqui num próximo Australian Lifestyle. Combinado? Até lá. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!